Hello, galera do nono ano. Aqui quem fala é o John, professor de língua inglesa. Vamos a mais uma atividade? Aula número 1. History of Coffee in Espírito Santo. História do café no Espírito Santo. Aula número 1, a gente vai ler um texto e depois fazer a atividade. Desse lado aqui temos o texto em língua inglesa. E para uma melhor compreensão, do outro lado ele está em língua portuguesa, ok? Para auxiliar na atividade. A atividade está aqui, ó. Número 1. Responda as questões abaixo. What is the topic covered by the test? Qual é o tema abordado pelo texto? Letra B. Since, aqui, ó, B. Since when is coffee grow in the Espírito Santo? Desde quando há o cultivo de café no Espírito Santo? Lembrando que está lá no texto, ok? E C. Which immigrants described in the test arrived in the Capixabas Mountains? Quais imigrantes descritos no texto chegaram nas montanhas capixabas, ok? Aula número 2. Qual a tradução da figura ao lado? Aqui na figura ao lado, aqui, ó, temos uma pedrinha com umas montanhas desenhadas e escrito Faith can move mountains. A fé pode mover montanhas, ok? Aí é só responder. Número 2 aqui. O que você falaria sobre o cartaz ao lado, exceto? Lembrando que exceto é o que não é. Aí temos aqui, ó, uma xícara de café, escrito em inglês coffee, que é café em inglês, e aqui alguns grãos de café. Aí a gente vai marcar lá o que não tem na leitura dessa imagem, ok? Aula número 3. Substantivos. Nouns, ok? Substantivo é a classe de palavra que nomeia os seres em geral, objeto, lugar, sentimento, entre outros. Aí temos aqui algumas frases com uns exemplos que já está aqui, ó, em negrito, o que são os substantivos das palavras, ok? Some people don't like hot weather. Algumas pessoas não gostam do clima quente. My boss asked me to deliver the report tomorrow. Meu chefe me pediu para entregar o relatório amanhã. Aqui, ó, boss e report, boss, chefe e report, relatório. Próximo. You should use a ruler to measure the size of the picture. Você deveria usar uma régua para medir o tamanho da foto. Ruler, régua, size, tamanho, picture, foto. Esses são os substantivos aqui. I bought a new pair of glasses. Comprei um novo par de óculos. Pair, par, glasses. Nesse contexto aqui, óculos, ok? London is a beautiful city in England. Londres é uma linda cidade na Inglaterra. London, que é o lugar, a cidade. Londres, city, cidade, e England, Inglaterra. The next, the lawyer will arrive at the office in 5 minutes. O advogado chegará no escritório em 5 minutos. Lawyer, advogado. Office, escritório. Minutes, minutos. Alright? E por último aqui, ó. I admire the love he has of his country. Admiro o amor que ele tem pelo país dele. Aqui nesse caso, love, nesse contexto, é um substantivo aqui, amor, e country, país. E vamos aos exemplos do substantivo. Proper nouns, substantivos próprios. Nomeia os seres de forma específica. Os substantivos próprios são, por exemplo, palavra que designa nome de pessoas, lugares, geográfico, dia da semana, mês, nome de marcas, títulos profissionais, entre outros, ok? Exemplos aqui, ó, um substantivo próprio em inglês. Richard, que é um nome, né? Richard. Pode ser Richard, pode ser Paul, pode ser Mary, pode ser Jane, ok?
Depois aqui, ó, Brasil, que é o nome do país, Brasil. Pode ser England, Inglaterra, Spain, Espanha, dentre outros. Aqui, ó, Chicago, que é o nome de uma cidade nos Estados Unidos. March, mês de março. Thursday, quinta-feira. Doctor, doutor ou médico, né? Os dois. E president, que é presidente. Exemplo de substantivos próprios. Proper nouns. Alright? Vamos pro próximo. Common nouns, substantivos comuns, né? Nomeiam seres da mesma espécie. São substantivos que se referem a coisas em geral. Exemplo: bookstore, livraria. City, cidade. Museum, museu. Próximo, collective nouns, substantivos coletivos que nomeiam seres e espécies de um conjunto de uma mesma espécie ou uma mesma classe, ok? Arm, army é of soldiers, que é army, exército, of soldiers, de soldados. Hive, of bees, que é um enxame de abelhas, bees, abelhas. Kennel, of dogs, kennel, canil, of dogs, de cães ou cachorros, né? E por último aqui temos os abstract nouns, que são os substantivos abstratos, que nomeiam qualidades e sentimentos. Por exemplo, peace, paz. Height, altura. Goodness, bondade. Anger, raiva. Aí temos aqui a atividade. Preencha as lacunas com os substantivos, os nouns corretos. Aí temos aqui, ó, as colunas aqui e as colunas lá abaixo. Vamos lá, os nomes. Brother. Brother é irmão em inglês. Irmão é o que? É people, que é pessoa. É uma pessoa, que é seu irmão. É um place, que é um lugar. Ou é uma thing, coisa. Então, por exemplo, o brother a gente colocaria aqui na primeira coluna, que é uma pessoa. Próximo, country. Country é o que? País. Então, se encaixa nos places, ok? Aí o terceiro aqui, ó, coffee, que é café. Coffee é uma pessoa, é um place ou é um thing, que é uma coisa. Seria uma coisa, ok? Aí os próximos eu não vou falar onde se encaixa não, só vou falar a tradução. Teacher, professor ou professora. Rock, pedra. Baby, bebê. Pencil, lápis. Man, homem. Picture, foto. Supermarket, supermercado. State, estado. YouTuber, que é youtuber, né? Waiter, garçom. City, cidade. Book, livro. Office, escritório. Doctor, médico ou doutor. E beach, praia, ok? A maioria dessas palavras tem aqui nos exemplos. E aula número 4. Temos aqui a figura aqui, ó. When life gives you lemon, give them back and tell them you want coffee. Aqui, ó. When é quando. Life é vida. Quando a vida te dá a você limões, quando a vida te dá limões, dê a ela de volta, e então diga que você quer café. Alright? Aí aqui, ó, número 1, observe a imagem ao lado e marque um X na tradução correspondente. E essa é a atividade de hoje. Até a próxima.